Oi gente, daqui é Alexandre Amaral, fazendo esse vídeo para falar de retinopatia diabética, sobre os sintomas e detalhes. Por quê? Eu recebi esses dias, quando eu postei o primeiro vídeo, se você não assistiu ainda, eu vou deixar o link dele na descrição, que eu falava como que veio a retinopatia, como que ela me deixou deficiente visual. E aí eu recebi um comentário, um questionamento de uma pessoa através do Facebook, que ela ficou preocupada, que ela estava com irritação no olho e o olho dela estava vermelho, mas no caso o vermelho estava na parte branca do olho, né? E ela estava preocupada se era alguma coisa relacionada, porque como no vídeo eu tinha comentado sobre sangramento, então ela ficou preocupada da vermelhidão que estava no olho dela. Bem, então eu vim aqui esclarecer sobre alguns sintomas, o que aconteceu. Relembrando, no final de 2013, eu comecei a sentir certas coisas no olho e tipo, não fazia a mínima ideia do que era. Então, assim, na virada do ano, no dia 31 de dezembro de 2013, eu lembro que meu olho estava perfeito, normal. Eu dormi naquela noite, no dia 1 de janeiro de 2014, eu acordei com uns pontinhos pretos, né, nos olhos. Então era como se fosse pequenas manchinhas pretas que se mexia junto com o olho quando eu virava o foco para um lado, quando eu olhava para o outro. Então, tipo assim, era como se fosse teinhas de aranha. Na verdade, era mais os pontinhos. Só que eu nem sabia o que era retinopatia diabética, eu nem sabia que a diabetes podia causar essas hemorragias, né? E isso é uma questão que eu vou falar em outro vídeo, né? Do descaso dos médicos, no meu caso, que nunca me alertaram sobre a retinopatia diabética. Eu sempre ouvia que o diabético podia ter problema nos olhos e tal, mas eu não sabia sobre a destruição das retinas, né, pela diabetes. Então o que aconteceu? Logo no primeiro dia de 2014 eu vi essas bolinhas pretas, sabe? Era coisa de 2, 3 no máximo. Bem pequenas. E não atrapalhava em nada, mas estava ali. O que eu pensei? Falei, na certa, é por causa das coisas que eu andei comendo agora no final do ano, Natal, a gente come uma comida mais pesada. E na certa deu uma mexida com a pressão. A gente sempre pensa que é coisa relacionada à pressão, né? Quando dá alguma coisa no olho, minha pressão não tá boa, né? Toma cuidado com isso. E eu deixei, simplesmente deixei. Aí o que aconteceu? Foi passando alguns dias, essas bolinhas pretas, elas se mexiam a todo momento. Então, na verdade, era o sangue, já era um pontinho de sangue, né? E o que acontece foi que elas começaram a virar as teinhas de aranha, né? Que é a expansão dessa bolinha preta, né? Imagina uma coisa minúscula. E aí ela começa a criar como se fosse umas raizinhas assim, né? Fora dela. Mas coisa minúscula. Formando minúsculas teinhas de aranha, né? Como se fossem teinhas de aranha. Aí eu falei, poxa, o que está acontecendo? Nessa de pensar o que está acontecendo, não deu nem tempo. Aí veio a primeira hemorragia no olho direito, que foi a mais intensa, né? No começo. E quando veio no olho direito. Aí depois de um tempo veio também uma pequena no olho esquerdo, mas o olho esquerdo não foi tão afetado. O olho direito praticamente assim, do nada, assim, uma certa manhã, para vocês entenderem como aconteceu, eu tava com essas teinhas, fui dormir num dia, no outro eu acordei com como se fosse uma mancha enorme, assim,
Pensa numa coisa que escorre assim, sabe? Tipo uma gota de sangue que escorreu dentro do olho. Mas não na parte branca do olho. E sim por dentro, onde não dá pra ver. Ninguém consegue ver, aparentemente, assim. É só com os equipamentos mesmo, né? Aí, tampou quase toda a minha visão. Eu fiquei só com a parte de baixo da visão do olho direito, né? Aí a gente correu pra Santa Casa, tal. Me encaminharam pro centro de especialidades aqui da minha cidade. Aí o oftalmologista do centro de especialidades me encaminhou para um outro centro de especialidades com retinólogos. Aí que eu comecei a ter o atendimento adequado, mas isso demorou, né? Aí quando marcou o primeiro laser, que aí eles marcaram primeiramente um laser para fazer. Quando marcou o primeiro laser, já estava bem danificado, né, o meu olho direito. Então não teve mais jeito. Inclusive eu falo no outro vídeo, tem a descrição aí do outro vídeo, que eu tinha esperança que quando eu fui fazer esse laser, eu cheguei lá, eu lembro que eu falei assim ainda, né, minha mãe me acompanhou, eu falei, olha, que bom, né, eu vou fazer esse procedimento e voltar a enxergar com o olho direito 100%, porque olha, eu não aguento mais essa mancha aqui. Mas não tinha mais jeito, né? O médico falou que quando eu entrei na sala eu saí abalado, né? Saí desapontado da sala, que ele falou que não tinha mais jeito, né? Então, assim foi acontecendo no olho direito. Aí o médico falou que, o seu olho esquerdo a gente tem que cuidar para não dar essa mega hemorragia que deu no direito. Então a preocupação foi mais o esquerdo. E o direito foi ficando. Ele falou que a retina do direito estava bem destruída. A diabetes destruiu de uma forma que ele falou assim, imagina a retina como se fosse uma folha sulfite. Ele falou, então, a retina do seu olho direito, ela tá como se fosse uma folha sulfite amassada e colada uma na outra ainda. Ele falou assim, olha, não tem mais jeito pro seu olho direito, né? Aí eu fiz, acho que só uma aplicação no olho direito e já parou por aí, aí foi tampando cada vez mais, dando hemorragias, né? E aí o olho esquerdo, eu tive que brigar bastante para conseguir as aplicações também. Porque eu fazia o laser e fazia as aplicações, né? Fiz todos os exames. Que exames que são para diagnosticar a retinopatia? Mapeamento de retina, tem uma tal de OCT também que eles falam, né? E não sei se é uma espécie de tomografia, não sei como é que que eles fazem, tiram imagens lá de dentro do olho, né? Pra ver como é que tá a situação. E aí viu que a situação do olho esquerdo também estava grave, né? Mas eu fui fazendo aplicações, laser, aí parou com os lasers. Aí nisso, depois de 1, 2 anos de tratamento, aí não adiantava mais a aplicação também. E aí até que então, em fevereiro do ano passado, deu uma hemorragia muito grande no esquerdo também. E aí descolou a retina totalmente, né? Então mesmo ela não estando tão destruída como estava a direita, descolou ela totalmente. E aí não tinha mais como colar. Eu fiz uma cirurgia, né? Em março eu fiz a cirurgia para tentar colar um pouco. Mas aí os médicos falaram que não dava para mexer mais. Que se fosse mexer mais, era um risco eu perder totalmente o pouco que sobrou aqui. Porque eu ainda vejo, né, as coisas se mexerem, na claridade do dia eu vejo certas cores, né. Mas então, os primeiros sintomas, né, os primeiros sinais da retinopatia foram esses em mim. Então, a questão da vermelhidão na parte branca não necessariamente é a questão da hemorragia lá dentro, né? E outra coisa, aí recentemente agora, a diabetes também prejudicou a lubrificação dos meus olhos. Então eu tenho que usar constantemente colírios, né? Porque coça muito e eu noto que eles estão sempre bem secos, né? Então eu uso bastante colírio também. E um outro detalhe curioso para você que está interessado nesse assunto é assim: sempre que ia dar uma hemorragia, ou nesse olho ou nesse,
eu senti um alerta alguns dias ou até semanas antes, começava a doer meus olhos. Era uma dor e dava para saber que era nos olhos. Parecia que era uma pressão que tava no olho. Só que aí quando eles mediam a pressão dos olhos, falava não, a pressão tá normal. Então não era, era uma dor que anunciava já que ia dar a hemorragia. Aí não demorava muito, eu acordava às vezes com um sangramento novo, sabe? A mancha de sangue, eu via ela assim, né? Só eu via, né? Porque por fora não dava pra ver nada, né? Então, as dores também anunciavam quando ia dar uma hemorragia, né? Então, alguns detalhes para vocês entenderem mais sobre a retinopatia diabética, né? Entenderem que ela veio, mais uma vez falando, pelo descontrole da diabetes, né? O descontrole da diabetes, ele vai formando vasinhos anormais lá no olho, né? E esses vasinhos vão meio que, vamos falar assim para vocês entenderem, grudando na retina, né? E tende de puxar a retina. Eles tendem para puxar. E é onde que vai destruindo e dando o descolamento da retina, né? Então, assim, para a medicina isso acaba sendo irreversível, né? Então fica aí para vocês mais informações sobre a retinopatia diabética, né? E sobre a diabetes em si, tá bom? Espero que tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, né? Dá um like aí, que você gostou. Compartilha isso, né? Porque é utilidade pública também, né? Sobre saúde. Talvez muitas pessoas... Eu não tive informação nenhuma, né? Eu não tive informação nenhuma. E infelizmente, por negligência minha, até mesmo talvez um pouco por rebeldia, né? Eu não quis saber de correr atrás de informação nenhuma. E na época também, eu não tive alguém que chegasse e me falasse sobre essas coisas, né? Então, se você pode, compartilhe esse vídeo aí. De repente alguém está precisando dessa informação. E uma última coisa, o meu olho direito, como ele perdeu totalmente, eu não tenho residual nenhum nele, né? Ele acabou perdendo a função, né, de enxergar até mesmo sombras e coisas se movimentando. Isso ele não enxerga mais, é tudo preto, né? Tudo escuro, apagado. Ele acabou perdendo a centralização, então ele fica um pouco, né? Ele fica um pouco desgueio, né? Vamos falar assim, né? Mas, né? O que vai fazer? Eu já vi sobre fazer uma cirurgia, né? Para centralizar ele de novo. Mas o médico falou que é muito arriscado fazer uma cirurgia, porque todo procedimento cirúrgico acaba sendo arriscado, apenas para colocar ele no centro, né? E pode ser que faça um procedimento cirúrgico e acabe piorando, né? Você sabe que dependendo da quantidade de procedimentos cirúrgicos nos olhos, pode ser que interfira até mesmo a estética, eles falam, a murchar o olho, né? Então aí eu preferi não mexer, deixar assim, né? E não é isso que vai mudar a minha vida, ele tá um pouco de lado ou não, né? E bola pra frente, mas isso é uma consequência também dele perder a função. Existem alguns exercícios, eu vou falar isso em outro vídeo, pra gente fazer com os olhos, né? Trabalhar, né? Para melhorar o residual, até mesmo o residual visual que ficou no esquerdo, como melhorar também a centralização desse, né? Mas não é todo momento que a gente quer fazer o exercício e tá disponível a tá fazendo exercício, né? Mas fica aí essas informações para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha ajudado alguém. E peço para você se inscrever no canal. Tem aí o nome, Alexandre Amaral, e aí tem inscrever-se. Coloca aí inscrever-se, ativa as notificações, que é o sininho aí também para você receber. E acompanhe meus vídeos, tá bom? Um abração do Alexandre Amaral.